A cefaleia atribuída a transtorno da homeostase é caracterizada por ser uma cefaleia atribuída à hipóxia, ou seja, diminuição de oxigênio, ou à hipercapnia, aumento de CO2. E neste caso é caracterizada por ser causada logicamente ou por hipóxia ou por hipercapnia. E esta cefaleia ocorre em condições de exposição a um ou a ambos os casos supracitados. Há ainda a cefaleia da diálise, cuja característica é bem específica, é só daquela circunstância da diálise mesmo de cada paciente. Ocorre durante e é causada pela hemodiálise nos pacientes crônico-renais e se resolve em 72 horas após a sessão de hemodiálise ter terminado. Há ainda a cefaleia atribuída à hipertensão arterial, que se caracteriza por ser uma dor frequentemente bilateral, pulsátil, com subida aguda da pressão sanguínea sistólica que ultrapassa a 180 milímetros de mercúrio ou de subida da diastólica que, por sua vez, ultrapassa 120 milímetros de mercúrio. Claro, depende de cada paciente. Por exemplo, disse que a pressão é 120 por 80. É a mais comum na maioria dos pacientes, mas isso nem sempre ocorre. Por isso é importante que esse paciente venha sendo acompanhado para se ter noção do que realmente está acontecendo, para se ter uma noção, então, da mensuração aumentada dessas pressões. Outra cefaleia, neste caso da homeostase, é a cefaleia atribuída ao hipotireoidismo, caracterizada, por sua vez, por ser geralmente bilateral e não pulsátil. A cefaleia atribuída ao jejum, por sua vez, está relacionada a uma dor não pulsátil, difusa, geralmente ligeira a moderada e que ocorre durante e é causada pelo jejum de pelo menos 8 horas. Aqueles pacientes que, se não se alimentarem, sentem dor de cabeça. A cefalgia cardíaca está associada a ser uma dor semelhante à enxaqueca, geralmente, mas nem sempre, agravada pelo exercício e que ocorre durante um episódio de isquemia miocárdica. E a cefaleia atribuída a outro transtorno da homeostase, por sua vez, é caracterizada por ser uma cefaleia causada por qualquer perturbação da homeostase. A cefaleia odorfacial atribuída a transtorno do crânio, pescoço, olhos, orelhas, nariz, seios paranasais, dentes, boca ou outra estrutura facial ou cervical é caracterizada por alguns tipos de cefaleia específicos, como a cefaleia atribuída a transtorno de osso craniano, que por sua vez está associada à osteomielite, infecção dos ossos, ao mieloma múltiplo, à doença de Paget, à lesão mastoide ou à petrosite. A cefaleia atribuída a transtorno cervical é caracterizada por ser uma cefaleia causada por uma perturbação que envolve qualquer estrutura do pescoço, incluindo elementos ósseos, musculares ou alguns tecidos moles. A cefaleia atribuída a transtornos dos olhos, por sua vez, é descrita por ser uma cefaleia causada por uma perturbação que envolve um ou ambos os olhos. Já a cefaleia atribuída a transtorno das orelhas caracteriza-se por ser uma cefaleia causada por uma perturbação geralmente inflamatória neoplásica ou outra de uma ou de ambas as orelhas e está associada a outros sintomas e ou sinais clínicos dessa perturbação na orelha. A cefaleia atribuída a transtornos do nariz ou dos seios paranasais também é conhecida como cefaleia sinusal e é caracterizada por ser uma cefaleia causada por uma perturbação do nariz e ou dos seios paranasais e está associada a outros sintomas e ou sinais clínicos dessa perturbação ou patologia, ou seja, de nariz ou de seios paranasais. E o tratamento mais específico é spray com corticoides nasais. A cefaleia atribuída a transtorno dos dentes é caracterizada por ser uma cefaleia causada por uma perturbação envolvendo os dentes. A causa específica não importa, o importante é a dor e esta dor está associada aos dentes.
A cefaleia atribuída a transtorno temporomandibular, TTM, por sua vez, é caracterizada por ser uma cefaleia causada por perturbação que envolve as estruturas da região temporomandibular. E o tratamento específico pode ser instruir o paciente a evitar hábitos mastigatórios errôneos e gomas de mascar, os mais conhecidos como chicletes. Tratamento com AINES, ou seja, anti-inflamatórios não esteroidais, especialmente aqui o naproxeno, e relaxantes musculares. A cefaleia ou dor facial atribuída à inflamação do ligamento estiloide ou estiloideu também é conhecida como síndrome de Eggle. E a característica é ser uma dor unilateral no pescoço faríngeo ou facial, cuja dor está associada a uma inflamação do ligamento estiloideu e provocada ou exacerbada pela rotação da cabeça. Ainda, a cefaleia ou dor facial atribuída a outro transtorno do crânio, pescoço, olhos, orelhas, nariz, seios paranasais, dentes, boca ou outra estrutura facial ou cervical é descrita por ser uma cefaleia e ou dor facial ou ainda uma perturbação no crânio, no pescoço, nos olhos, nos ouvidos, no nariz, nos seios paranasais, nos dentes, na boca ou em outras estruturas cervicais ou faciais, cujas características não sejam associadas a nenhuma das cefaleias anteriormente descritas. Cefaleia atribuída a transtorno psiquiátrico. É uma cefaleia atribuída a transtorno de somatização, quando o paciente somatiza, torna para o corpo aquilo que sente na mente. É caracterizada por uma cefaleia que ocorre como parte da apresentação sintomática de um transtorno de somatização. Personifica fisicamente aquilo que sente mentalmente. E ainda a cefaleia atribuída a transtorno psicótico, que é caracterizada por se tratar de uma cefaleia com manifestação de um delírio. As lesões dolorosas dos nervos cranianos e outras dores faciais. No caso da dor na cabeça e no pescoço, está relacionada a fibras aferentes dos nervos trigêmeo, glossofaríngeo, vago e as primeiras raízes cervicais através dos nervos occipitais. Pode-se estar diante de estimulação para a dor e, neste caso, pode ser causada por uma compressão ou por uma tração, pela exposição ao frio, por outras formas de irritação desses nervos cranianos e de outras fibras e lesões nessas vias centrais, que aí essa lesão pode ser causada pelo vírus herpes zoster ou por alguma alteração estrutural cuja causa depende do quadro específico. Os subgrupos importantes das lesões dolorosas dos nervos cranianos e outras dores faciais são a neuralgia do trigêmeo e, neste caso, está-se diante de características como ser uma dor do tipo recorrente, unilateral, do tipo em choque elétrico, é uma dor breve, com início e fim abruptos, limitada ao território de distribuição do nervo e é despertada por estímulos inócuos, sem característica específica. Então, aqui está a localização desse tipo de dor. Como tratar a neuralgia do trigêmeo? Com carbamazepina e com descompressão microvascular, ou seja, é uma craniotomia e um reposicionamento dos vasos sem que esses vasos tenham contato com o nervo trigêmeo, porque aí não vai haver compressão e, logicamente, vai parar a dor. A neuralgia do nervo glossofaríngeo. Outros termos também conhecidos para essa neuralgia é a neuralgia vago-glossofaríngea e é caracterizada por ser uma dor unilateral, interna, transitória, do tipo enguinada e sentida no ouvido, na base da língua, na fossa amigdalina e ou próximo ao ângulo da mandíbula, por onde esse nervo passa. E essa dor é provocada ao deglutir-se, ou o paciente falar ou ao tossir. O tratamento, no caso da dor do glossofaríngeo, é a descompressão microvascular. A neuralgia do nervo facial é caracterizada como sendo
uma dor mais rara, caracterizada com paroxismos breves de dor, circunstâncias episódicas, sentida profundamente no canal auditivo, irradiando para a região parieto-occipital, por onde passa uma raiz desse nervo, mas pode desenvolver-se sem causa aparente ou por uma complicação de um herpes zoster. A neuralgia occipital, por sua vez, é caracterizada como sendo uma dor unilateral ou bilateral, paroxística, do tipo enfisgada ou enguinada, lacinante, que dói bastante. Na parte posterior do couro cabeludo e acompanhada de hipoestesia ou disestesias na área afetada, ou diminui a sensibilidade de dor ou há uma alteração dessa sensibilidade. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.